Bem-vindo ao canal Recanto das Histórias. Prepare-se para mais uma história emocionante, feita com todo carinho para você. Carolina despertou com a luz do sol atravessando as cortinas entreabertas. Era seu aniversário de 30 anos. O tempo parecia ter passado num estalo. Ainda parecia ontem que ela corria pelos corredores da escola como uma adolescente, e agora já tinha 30. Em vez da empolgação típica de uma data especial, senti apenas um aperto estranho no peito. André já estava na cozinha. O aroma de café recém-passado e torradas se espalhava pela casa. Haviam se mudado para ali há 6 meses, após Carolina receber a herança do pai, falecido pouco tempo antes. Seus pais tinham se separado quando ela ainda estudava, e o pai não teve outros filhos no segundo casamento. Feliz aniversário, disse André, entrando no quarto com uma bandeja. Aqui, fiz para você. Ela sorriu ao receber o café da manhã. Obrigada. Dormiu bem? Já se recuperou da viagem? Dormi sim. E hoje, aliás, é um bom dia para visitar a mãe lá na chácara, disse ele, sentando-se na beira da cama. Carolina sentiu o ânimo murchar. A chácara de Dona Lídia, sua sogra, não era exatamente o cenário que imaginava para comemorar seus 30 anos. Eu vou para lá. Daqui a umas 3 horas, vou lá para as panquecas, completou André, mastigando a última mordida da torrada. A mãe disse que vai fazer aquelas de ricota com uvas passas que você gosta. Aquelas palavras doeram. Carolina desejava passar o aniversário em um lugar acolhedor, talvez num café bonito, só ela e o marido, uma conversa leve, um presente especial. Mas, mais uma vez, tudo havia sido decidido por ele. Sem consulta. Sem convite. Só comunicado. Tá bom, disse ela, disfarçando a decepção. André lhe deu um beijo rápido na bochecha, avisou que precisava sair e deixou a casa. Sozinha, Carolina suspirou fundo. Sempre foi econômica, cuidadosa com cada gasto. Mas hoje era seu dia, e ela queria, ao menos uma vez, se dar um presente. Pegou o celular e chamou um táxi. Depois de tomar o café da manhã, Carolina tomou banho e vestiu seu vestido preferido, simples, mas elegante, num tom suave de azul. Passou uma maquiagem leve e saiu de casa em direção ao portão. Pouco depois, o táxi chegou. Um homem jovem e simpático desceu do carro, com um rosto gentil e acolhedor. Carolina? Perguntou o taxista, sorrindo. Foi você quem chamou? Sim, sou eu. Hoje é meu aniversário. Estou indo para casa da minha sogra, comer uns bolinhos. Jonathan, apresentou-se o motorista, abrindo a porta de trás para ela. Parabéns. Carolina sorriu. Obrigada. Que gentileza. Ótimo atendimento de vocês. Durante o trajeto, a conversa surgiu naturalmente. Ela contou que trabalhava como enfermeira numa escola, falou dos alunos e das preocupações constantes. Ah, você escolheu uma profissão importante, disse o taxista com respeito na voz. Cuidar das crianças é essencial. No fim, são elas que vão cuidar da gente um dia. Sim, eu gosto muito do que faço, respondeu Carolina. Mas às vezes é pesado, especialmente quando eles adoecem. Ainda não tenho filhos, infelizmente, mas tenho fé de que ainda vamos conseguir. Entendo, disse Jonathan, suspirando. Eu tenho um filho de 8 anos, o Vinícius. A mãe dele morreu num acidente há 3 anos. Desde então, ele parou de andar. Hoje só se locomove de cadeira de rodas. Carolina o olhou com compaixão. Que triste. E o que os médicos dizem? Cada um diz uma coisa, respondeu ele, com amargura. Em geral, dizem que é um tipo de paralisia parcial das pernas, mas fisicamente ele está saudável. O problema é psicológico. O trauma foi profundo. Em resumo, o cérebro dele se recusa a andar. Mas o Vinícius não aceita isso. Acha que tem alguma doença. O coração de Carolina se apertou. Faço o que posso, continuou o motorista. Levo ele a vários especialistas, trabalho com ele em casa. Mas até agora, sem progresso. O Vinícius se fechou completamente. Carolina ficou pensativa. Queria ajudar de algum jeito, mas não sabia o que dizer. Então, como se notasse o incômodo dela, Jonathan ficou um pouco sem jeito e comentou que já havia estado naquele endereço, justamente no dia anterior.
Carolina arregalou os olhos. Sério? Mas ontem eu trabalhei até tarde. Meu marido estava em casa. Ele voltou da viagem só à noite. Você deve estar se confundindo. Jonathan franziu a testa, pensativo, tentando puxar da memória. Não, eu tenho certeza. Reconheço bem essa casa. O número. Peguei um passageiro aqui. Acredite, eu lembro dos meus clientes. Carolina ficou ainda mais surpresa. Que passageiro? Cabelos ruivos, uma barbinha, respondeu Jonathan. Estava com uma mochila esportiva. Pediu para ir até a rodoviária. Carolina gelou. Cabelos ruivos. Barbinha? Mas o André era castanho e sempre bem barbeado. Ela permaneceu em silêncio, digerindo a informação. O coração disparava. O que aquilo significava? Quem era o ruivo que havia saído da casa dela? Obrigada por me contar, disse ela, tentando esconder o nervosismo. Não foi nada, respondeu o motorista, dando de ombros. Pouco depois, entraram na vila. Carolina reconheceu as casinhas cercadas de verde. A chácara de Dona Lídia já estava perto. É ali, disse ela, apontando para a casa com cerca de madeira. Jonathan parou o carro. Boa comemoração para você, disse, sorrindo. E olha, aqui está meu número, caso precise de um táxi de novo. Carolina pagou a corrida, agradeceu e desceu. Parada diante do portão, observou o carro se afastar, ainda pensando nas palavras do taxista. Um turbilhão de dúvidas a consumia por dentro. Respirou fundo, reuniu coragem e bateu no portão. O coração ainda acelerado, ouviu o rangido da madeira. Na porta, surgiu Dona Lídia, segurando um pequeno buquê de flores do campo, colhidas no canteiro da casa. Carol, querida, feliz aniversário, disse a sogra, oferecendo o buquê e dando-lhe um beijo na bochecha. As flores eram simples, mas havia sinceridade naquele gesto. Carolina apreciou isso. Obrigada, Dona Lídia. Ela olhou em volta, procurando pelo carro do marido. Nada. E o André? O humor, que já não era dos melhores, piorou ainda mais. Queria que ele estivesse ali com ela, nesse dia. Que a acolhesse, que a ajudasse a esquecer aquelas dúvidas. Percebendo sua expressão confusa, Dona Lídia tratou logo de explicar. Ah, minha filha, não se preocupe. Chamaram o André no trabalho, com urgência. Parece que teve um problema com a última viagem dele. Mas ele disse que volta logo. Carolina permaneceu em silêncio. Aquilo lhe soou como uma desculpa esfarrapada. Ora, por que está parada no portão? Entra, disse Dona Lídia, fazendo um gesto para que ela se aproximasse. Fiz panquecas, daquelas que você gosta. Carolina entrou. Sobre a mesa coberta com uma toalha colorida, havia uma travessa enorme repleta de panquecas variadas, finas, rendadas, mais grossas, recheadas e simples. Era o prato especial da sogra. Ela sabia que Dona Lídia tinha trabalhado por muitos anos em um restaurante da cidade e era uma verdadeira mestra na cozinha. Já Carolina, por mais que tentasse, nunca se dava muito bem com massas. Ou a massa ficava líquida demais, ou acabava queimando. Senta, querida, experimenta, disse Dona Lídia, apontando uma cadeira. Prova essa aqui, de geleia de maçã. Ficou especialmente boa. Carolina sentou-se e pegou uma das panquecas. Obrigada. Ficaram um tempo em silêncio, tomando chá. De repente, a sogra se animou. Olha só eu aqui, toda atrapalhada. Tenho um presente para você, afinal, é seu aniversário. Espera aí que vou buscar. Ela saiu da sala e voltou em seguida com um pacote bem embrulhado nas mãos. Toma, disse, entregando o embrulho. Sei que você gosta de cozinhar, mas nem sempre acerta. Quem sabe esse livro te ajude? Carolina abriu o presente com cuidado. Era um livro de receitas, todo ilustrado, com muitas fotos e instruções detalhadas. Sentiu-se tocada. Muito obrigada. Um presente realmente útil. Imagina, não precisa agradecer, respondeu a sogra. Só quero que você aprenda a cozinhar tão bem quanto eu. As duas riram. Nesse momento, o celular de Carolina vibrou na bolsa. Ela viu na tela o nome do marido. É o André, disse. Vou atender. Carolina pegou o celular e saiu até a varanda. Oi,
Amor, tudo bem? Vai demorar? O que ouviu foi uma voz culpada do outro lado. Oi, Carol. Me desculpa pela demora. O carro quebrou. Tive que parar numa oficina e agora não sei quando vou conseguir sair. O mecânico disse que vai dar trabalho. Então não tenho certeza se vou conseguir ir hoje. O coração de Carolina deu um salto. E naquele instante ela percebeu, não acreditava em nada daquilo. Carolina não acreditava em uma só palavra dele. Tá bom, respondeu, tentando manter a voz o mais calma possível. Então vou ficar aqui com a sua mãe. Obrigado, Carol, disse André. Depois eu te ligo. Ele desligou, e Carolina ficou parada na varanda, apertando o celular entre os dedos. Queria gritar, chorar, dizer tudo o que estava preso dentro de si. Mas se conteve. Não queria que Dona Lídia percebesse o que estava acontecendo. Apenas voltou para dentro e se sentou novamente à mesa. A sogra olhou para ela, preocupada. Aconteceu alguma coisa. Foi com o André? A aniversariante suspirou, forçando um sorriso. Tá tudo bem. O carro dele quebrou. Parece que hoje ele não vem. Dona Lídia assentiu com um olhar compreensivo. Essas coisas acontecem. Mas não fica triste. Vamos aproveitar nós duas. Depois você e ele podem comemorar juntos, sair para jantar, sei lá. Vocês ainda têm muito tempo. Amanhã você trabalha? Sim, respondeu Carolina com um aceno de cabeça. Por dentro, no entanto, era só tempestade. Sentia que havia algo errado, algo que ela ainda não conseguia entender. O resto do dia na chácara se arrastou lentamente. Carolina tentava conversar com a sogra, ajudar nas tarefas, mas sua mente estava longe. Repetia sem parar as palavras do taxista, imaginando aquele homem ruivo saindo da casa onde ela morava. Dona Lídia, percebendo quanto a nora estava distante, comentou com carinho. Você está diferente hoje. Tá preocupada com alguma coisa. Achei que ia estar mais animada. É seu aniversário, uma data especial. Carolina balançou a cabeça. Tá tudo bem. Só estou um pouco cansada. No fim da tarde, começou a chover. Gotas grossas batiam no telhado, escorriam pelas janelas e cobriam o jardim. Carolina olhava aquela cena cinzenta com um aperto no peito. E então, como um choque, a lembrança veio. A chuva. Foi num dia exatamente assim que seus pais se separaram. Imagens antigas invadiram sua mente como um filme antigo e borrado. Ela se viu novamente, ainda menina, de pé na sala do tribunal, assustada, confusa. Jorge Amorim e Vera Albuquerque, seus pais, tiveram que se divorciar daquela maneira. Os pais de Carolina tentaram por muito tempo salvar o casamento. Foram a terapeutas, tiveram longas conversas madrugada dentro, mas nada funcionou. O amor havia se apagado, e já não conseguiam mais viver juntos. O processo judicial foi doloroso e difícil para todos, especialmente para ela, que teve de declarar com quem queria morar, com a mãe ou com o pai. Ela tinha apenas 10 anos. Amava os dois igualmente e não conseguia imaginar a vida sem nenhum deles. Como poderia escolher apenas um? Carolina ouviu a voz firme do juiz chamando ao microfone. Ela se levantou, tremendo de medo, e foi até a frente. Seus pais estavam sentados em lados opostos da sala, evitando se encarar. Diga, Carolina, continuou o juiz, com quem você deseja ficar após o divórcio dos seus pais? Carolina abaixou a cabeça. Não sabia o que responder. Sentia os olhares atentos sobre si. Carol, não tenha medo, ouviu a voz suave da mãe. Escolha quem você ama mais. Mas ela os amava igual. Não conseguia escolher. Eu não sei, sussurrou a menina, com lágrimas escorrendo pelo rosto. O juiz suspirou. Carolina, você precisa decidir, disse ele, com uma voz mais branda. Isso vai definir seu futuro. Carolina ergueu os olhos e olhou para os pais. Primeiro, a mãe, médica clínica geral num hospital público. Sempre foi carinhosa, atenciosa, presente. Depois, o pai, engenheiro de mineração, passava meses fora em viagens a trabalho, mas sempre trazia presentes e histórias fascinantes quando voltava. Enfim, ela respirou fundo e disse: Eu quero ficar com a mamãe. O silêncio dominou o salão. Ela viu o rosto do pai escurecer,
mas ele não disse nada. Tem certeza da sua escolha? Perguntou o juiz. Carolina assentiu com a cabeça. Sim. O juiz anunciou a decisão. Com base na declaração da menor, o tribunal determina que Carolina Albuquerque Amorim fique sob a guarda da mãe, Vera Albuquerque. Depois da audiência, o pai se aproximou dela e a abraçou. Eu entendo sua escolha, filha, mas eu sempre vou te amar, aconteça o que acontecer. E saiba, você sempre poderá contar comigo. O pai a beijou na testa e foi embora, deixando Carolina com a mãe. Ela sabia que não se viriam com a mesma frequência de antes. Ele aceitou sua escolha e partiu para mais uma temporada de trabalho longe. Carolina ficou com a mãe. As lembranças se dissiparam. Ela estava de volta à chácara da sogra, olhando a chuva cair pela janela. Sentia-se triste, sozinha. Sabia que o divórcio dos pais havia deixado marcas profundas, e até hoje era difícil esquecer o dia em que precisou escolher entre as duas pessoas que mais amava no mundo. Naquela noite, não conseguiu dormir. Apesar do cansaço de um dia longo e tenso, os pensamentos giravam em sua mente como um enxame. Se revirava na cama barulhenta, tentando achar uma posição mais confortável. Em vão. A imagem do homem ruivo saindo de sua casa, as palavras de Jonathan, a voz culpada de André, tudo voltava à sua mente como se tivesse acabado de acontecer. Ainda estava magoada com o sumiço do marido e o fato de ele não ter aparecido em seu aniversário. No fundo, sentia que ele só arranjou uma desculpa para não vê-la, para não encarar perguntas que talvez já soubesse que viriam. De repente, sentiu sede. A garganta estava seca, e um gosto ruim incomodava a boca. Levantou-se com cuidado para não fazer barulho e saiu do quarto. No corredor escuro, foi em direção à cozinha, e então ouviu vozes abafadas. Parou. O som vinha justamente da cozinha. Reconheceu a voz de Dona Lídia. Estava falando ao telefone com alguém. Carolina não gostava de escutar conversa alheia, não era do seu feitio, mas algo a fez parar. Intuição talvez. Um pressentimento incômodo. Eu fiz tudo o que pude, dizia a voz baixa da sogra. Mas não dá mais para mantê-la aqui. Ela já está desconfiando. Carolina ficou paralisada. Quem era ela? A quem Dona Lídia se referia? Eu sei que você está preocupado, continuava a sogra. Mas acredita em mim, fiz de tudo para que ela não percebesse nada. Até dei aquele livro de receitas para mantê-la distraída. Um calafrio percorreu o corpo de Carolina. Será que isso também faz parte de algum plano? Pensou Carolina, sentindo o estômago embrulhar. Eu já aceitei com dificuldade ficar aqui. Ainda bem que choveu. Se não fosse isso, nem sei o que teria feito. Ela não entendia o que estava acontecendo. O que seu marido e sua sogra estavam escondendo? Por que queriam tanto que ela ficasse na chácara no dia do próprio aniversário? Eu entendo, André, mas tenta me entender também, ouviu a voz de Dona Lídia. Ela estava falando com o André. Fiz tudo como você pediu, continuou a sogra. Tenho certeza de que sua esposa não vai descobrir nada. Mas, se algo sair errado, eu te ligo. Carolina não aguentava mais ouvir aquilo. Estava claro que havia uma armação, e ela, sem saber, era parte dela. Só que não queria ser. Decidiu fingir que não tinha escutado nada e voltou silenciosamente para o quarto, tomando cuidado para não fazer barulho. Mas o sono não veio. Sabia que estavam escondendo algo dela, e agora precisava descobrir o que. Na manhã seguinte, depois do café, Carolina se preparou para ir ao trabalho. Dona Lídia a acompanhou até o portão, lançando-lhe um olhar suspeito. Vai trabalhar mesmo? Perguntou surpresa. Achei que você fosse ligar para o diretor e pedir folga. Não dá. Tenho que ir, respondeu Carolina, esforçando-se para soar natural. Tá difícil conseguir alguém para substituir. Fim de ano, sabe como é. Mas logo vai melhorar. Ah, sim, claro, respondeu a sogra. Mas Carolina percebeu que ela não acreditou. Só não se mate de tanto trabalhar, viu? Você também precisa descansar. Pode deixar, disse Carolina, abraçando rapidamente a sogra antes de sair pelo portão. No caminho até o ponto de ônibus, pegou o celular e começou a discar o número de André. Ele havia prometido ligar, mas até agora, nada. Sempre tinha uma desculpa. Mas se quisesse mesmo, podia ter vindo de táxi. Ligou uma vez.
Depois outra. Nada. Ou ele estava realmente ocupado, ou estava simplesmente ignorando. Ao chegar na cidade, ainda tomada pela angústia, Carolina foi direto para a escola. Naquele dia haveria um exame de rotina nos alunos mais novos, e ela decidiu que o trabalho seria a melhor forma de tirar o foco dos problemas em casa. Na porta da escola, foi recebida pelo diretor. Um homem simpático, por volta dos 50 anos, a recebeu na entrada. Bom dia, disse o diretor, Senhor Álvaro. Como foi o aniversário? Meus parabéns. Bom dia, respondeu Carolina, tentando parecer animada. Obrigada. Foi tudo bem, dentro do possível. Mas deixa pra lá. Certo, disse ele. Hoje temos um dia importante. Avaliação de rotina nos alunos do Fundamental. Está preparada? Sim, Senhor Álvaro, respondeu ela, dirigindo-se para sua sala. O atendimento começou. Os alunos entravam um a um, respondiam perguntas sobre saúde, apresentavam as carteiras de vacinação. Tudo corria normalmente, até a entrada de um menino calado e delicado. Enzo era um dos alunos preferidos de Carolina. Sempre educado, cuidadoso, nunca dava trabalho. Mas naquele dia havia algo estranho. O menino tinha hematomas nos braços. Carolina ficou alerta. Sabia que Enzo morava com o avô, já que os pais haviam falecido. O senhor Anselmo era muito carinhoso com o neto, sempre o mimava. Ela duvidava que aquele homem pudesse machucar a criança. Enzo, o que aconteceu? Perguntou, apontando para os machucados. Você caiu? O menino baixou os olhos, envergonhado. Não, murmurou. Só me machuquei. Se machucou? Como assim? Insistiu Carolina. Conta pra mim, por favor. Enzo permaneceu em silêncio. Ficava claro que não falaria a verdade. Então ela decidiu agir conforme o protocolo. Olha, eu sou obrigada a avisar o diretor sobre o que vi. Ele vai decidir o que fazer. Enzo se assustou. Começou a chorar. Por favor, não conta pra ele. Ele vai brigar com o vovô. Não precisa ter medo, disse Carolina, tentando acalmá-lo. Eu não vou contar, se você prometer que vai me dizer a verdade, se algo acontecer de novo. O menino assentiu, e enxugando as lágrimas, saiu da sala. Depois de pensar um pouco, Carolina resolveu procurar o diretor e contou a ele tudo o que havia visto. Senhor Álvaro ouviu com atenção, a expressão fechada. Você fez o certo. Vou acionar a polícia. Logo depois, o policial Roberto chegou à escola. Ele ouviu o relato de Carolina e do diretor e então foi até a sala onde estava Enzo. Carolina decidiu esperar do lado de fora para não constranger o menino. Ficou no corredor, inquieta, trocando o peso de um pé para o outro. Nesse momento, o avô de Enzo chegou à escola. Estava visivelmente preocupado por ter sido chamado pelo diretor. O senhor Anselmo entrou na sala, e ao ver o policial da polícia ali, ficou assustado. O que está acontecendo? Perguntou ele, dirigindo-se ao oficial. Calma, respondeu o policial Roberto. Ninguém encostou no seu neto. Só queremos entender melhor a situação. E na sua casa, vai tudo bem? E com os amigos do Enzo? Ele anda com quem? Que tipo de crianças? Que eu saiba, tudo certo, respondeu o avô, pensativo. Os amigos dele são bons meninos, e o Enzo também é tranquilo. Ao ouvir isso, Carolina sentiu a confusão voltar. Se o avô não era o responsável, então de onde vieram aqueles hematomas? De repente, lembrou-se de um artigo médico que lera certa vez sobre uma condição rara, hemofilia hereditária. Um distúrbio na coagulação do sangue em que até pequenos impactos causam grandes hematomas e sangramentos. Esperem! Exclamou, entrando subitamente na sala. Acho que sei o que está acontecendo. Todos se viraram para ela. Acho que o Enzo tem um problema de coagulação. Algo como hemofilia. O policial e o diretor a encararam, confusos. E como você sabe disso? Perguntou o policial Roberto. Li sobre isso em uma publicação médica, respondeu Carolina. Acho que precisamos encaminhá-lo para exames. Com diagnóstico precoce e o tratamento certo, dá para controlar a doença. O senhor Álvaro olhou para ela com admiração. Isso sim é uma enfermeira. Tem médico que não teria pensado nisso com tanta clareza.
Explicou tudo de forma impecável. Logo em seguida, todos na sala pediram desculpas ao Sr. Anselmo. Perceberam que estavam errados ao suspeitar dele de maus tratos. Muito obrigado, Carolina, disse ele, com os olhos marejados. Eu amo Enzo com toda a minha alma. Jamais encostaria um dedo nele. O menino, ao perceber que todos haviam compreendido a verdade, sorriu e tocou com carinho a mão de Carolina. Ela retribuiu o gesto com um sorriso afetuoso. Depois que todos se dispersaram, o Sr. Anselmo comentou em voz baixa. Carolina, sabe, eu me lembro bem do seu pai. Do meu pai? Ela perguntou surpresa. Sim, exatamente, confirmou ele. Do Jorge Amorim. Trabalhamos juntos numa cooperativa de extração de diamantes e outras pedras preciosas. Ele era um excelente profissional. Acredita? Descobria jazidas como ninguém. Muita gente se impressionava. E mais do que isso, era um homem admirável. Muito bom, generoso, sempre disposto a ajudar. O Sr. Anselmo compartilhou várias histórias sobre o pai dela e sobre o tempo em que trabalharam juntos. Carolina ouvia com atenção, emocionada, grata por ouvir aquelas lembranças. Na hora de se despedir, o avô de Enzo segurou a mão dela por um instante a mais. Olhou ao redor, como se temesse ser ouvido, e murmurou. Sabe, tem mais uma coisa que lembrei sobre seu pai. Mas vamos manter isso só entre nós, tá bem? Carolina ficou imóvel. O que é? O senhor fez uma pausa, olhou em volta mais uma vez, e então continuou em voz quase inaudível. No meio dos anos 90, quando seu pai ainda trabalhava no garimpo, aconteceu uma coisa muito estranha. Uma história obscura. Carolina franziu a testa, confusa. Que história? Durante uma explosão numa das minas, desapareceu um grande lote de ouro e diamantes. Uma quantidade enorme, entende? Carolina levou a mão à boca, surpresa. Como assim? Como isso é possível? Pois é, respondeu o Sr. Anselmo, dando de ombros. Disseram que foi por causa da explosão de gás metano. Desabou tudo, virou um caos. E depois ninguém conseguiu entender mais nada. E nunca descobriram o que aconteceu com as pedras. Nunca, respondeu ele, entristecido. Um mistério que continua sem resposta até hoje. Mas, o que isso tem a ver com meu pai? Perguntou Carolina, sentindo um desconforto crescer no peito. Na época, abriram um processo criminal contra o Jorge, por suspeita de desvio. Ele era o engenheiro-chefe na ocasião, e por isso, foi o primeiro a ser apontado. Mas isso é mentira, exclamou Carolina, sentindo o rosto queimar. Meu pai jamais faria algo assim. Eu o conhecia. Eu também não disse que ele roubou, respondeu o Sr. Anselmo com calma. Só estou te contando como tudo aconteceu. O tribunal o inocentou por falta de provas, mas ficou aquele peso. Muita gente até hoje acredita que seu pai teve algo a ver com o sumiço, que ele sabia onde tudo foi parar. Eu, pessoalmente, nunca acreditei nisso. Mas sabe como é? As pessoas falam. Carolina ficou em silêncio, tentando processar o que ouviu. Custava acreditar que seu pai, um homem íntegro, honesto, pudesse estar envolvido numa história tão suja. Olhou para o Sr. Anselmo com desconfiança. Algo na forma como ele falava parecia incompleto. Como se estivesse escondendo alguma informação importante. Mas por que o senhor está me contando isso agora? O que o senhor quer com isso? O avô de Enzo suspirou fundo. Achei que você merecia saber. Que não deveria idealizar tanto seu pai. Todo mundo tem seus segredos. Ele também tinha. Dito isso, o idoso se despediu e foi embora, deixando Carolina mergulhada em confusão. Ela ficou parada na escadaria da escola, observando-o se afastar, com a cabeça cheia. Não sabia mais em que acreditar. Tudo o que pensava saber sobre seu pai agora parecia duvidoso. Talvez ele não fosse apenas um engenheiro brilhante da mineração. Ao chegar em casa depois do trabalho, Carolina sentia-se esgotada. André havia ligado durante o trajeto, dizendo que chegaria em meia hora. Ela, esforçando-se para não demonstrar emoção, respondeu que estaria esperando. Mas assim que entrou em casa, algo não parecia certo. O ambiente estava silencioso demais. E havia pequenos detalhes que só olhos atentos percebiam. As coisas estavam fora do lugar.
A mesa e as cadeiras da sala estavam deslocadas pelo menos meio metro de onde costumavam ficar. Não era exatamente uma bagunça, nada gritante, mas para quem conhece cada canto da própria casa, era impossível não notar. O livro que Carolina havia deixado na mesinha de cabeceira antes do aniversário agora estava sobre a mesa da sala. O vaso de flores, que sempre ficava centralizado sobre o aparador, tinha sido empurrado para o lado. E na cozinha, o facão de pão, que ela não havia usado, estava sobre a mesa. Carolina parou. O coração acelerou. Ela lembrava claramente. Tinha lavado e guardado tudo depois do café da manhã. Então não havia dúvida. Alguém esteve ali. Alguém que não deveria estar. O sentimento de angústia, que vinha crescendo nos últimos dias, agora se firmava com força. Era como se algo prestes a acontecer pudesse mudar tudo, e não para melhor. Afugentando a lembrança dolorosa, Carolina olhou para o marido com desconfiança. Sim, você tem razão. Naquela época era ansiedade, mesmo. Mas agora é diferente. É mais concreto. E me parece que você está escondendo alguma coisa de mim. André virou-se para a janela. Para com isso. Você está falando bobagem. Então me explica uma coisa, disse ela, encarando-o. Por que 2 dias atrás um taxista veio buscar um homem ruivo aqui em casa? André congelou. Empalideceu na hora. Ela sabia. Tinha acertado em cheio. O que você está dizendo? Perguntou ele, gaguejando. Tô dizendo que você está mentindo. Disse que estava no trabalho. Mas alguém esteve aqui. Quem era esse homem e o que ele veio fazer na nossa casa? Encurralado, André tentou sair da situação. Visivelmente nervoso, forçou um tom calmo. Amor, não é assim. Você entendeu tudo errado. Não teve ninguém estranho aqui. Quer dizer, até teve, mas com a minha autorização. O olhar de Carolina continuava duro, atento. E quem era? Quem é esse homem? André respirou fundo, abaixou a cabeça e finalmente respondeu. Tá bom. Eu vou te contar. Me perdoa, eu queria fazer uma surpresa de aniversário. Que tipo de surpresa? Questionou ela, sem esconder a desconfiança. Eu chamei um técnico para instalar um ar-condicionado, disse, olhando nos olhos dela. O verão passado foi um inferno de calor, e eu queria que você se sentisse mais confortável em casa. Carolina o fitou, incrédula. Ar-condicionado? E por que esconder isso? Como assim por quê? Respondeu ele, tentando soar convincente. Você sabe o quanto eu te amo. Quis te agradar. Afinal, é seu aniversário de 30 anos. Então, aquele homem ruivo era o técnico. Insistiu ela, ainda em dúvida. Claro, o nome dele é Rubens. Ele veio só para fazer as medições, continuou André. Mediu a espessura das paredes, olhou onde poderia passar a tubulação. Disse que em breve ligaria para combinar a instalação. A história parecia convincente. André falava com firmeza, tranquilo, sem hesitar. E Carolina quase acreditou. Na verdade, queria muito acreditar. Queria pensar que tudo não passava de um grande mal-entendido, que estava errada em duvidar do marido. É verdade? Perguntou ela, olhando diretamente nos olhos dele. Claro que é, respondeu André, abraçando-a. Você está imaginando coisa demais. Se acalma. Eu te amo muito. Nunca faria nada que te machucasse. Carolina se deixou envolver, tentando afastar os pensamentos ruins. Tá bom, disse, se afastando delicadamente. Eu acredito em você. Ótimo, respondeu ele, sorrindo. E aí, vamos fazer o jantar? Tô morrendo de fome. Ela assentiu e começou a separar os ingredientes. André foi tomar um banho, tentando aliviar o cansaço. Enquanto ele estava no banheiro, Carolina resolveu ir ao quintal colher um pouco de salsinha da pequena horta que mantinha com carinho. Ervas frescas davam um toque especial à comida. Ao sair no jardim e se aproximar da horta, ouviu alguém chamá-la. Era Dona Cláudia, a vizinha idosa, sentada num banco perto da entrada de sua casa. Boa tarde, Carolina, disse a senhora, com um sorriso gentil. Boa tarde, respondeu ela. Você tá com uma carinha tão triste. Aconteceu alguma coisa? Nada demais, respondeu Carolina, evitando se aprofundar. Só uns probleminhas. Sei como é,
disse Dona Cláudia, suspirando. Todo mundo tem os seus. Mas não desanima, viu? Vai dar tudo certo. Carolina sorriu de leve. Obrigada. A senhora baixou um pouco a voz e continuou. Sabe, minha filha, tem uma coisa que eu queria te contar, mas fiquei enrolando. Carolina ficou alerta. É que, tem um homem que vem aqui na sua casa já faz 2 dias seguidos, disse a vizinha. Um sujeito estranho. Fica andando em volta, batendo nas paredes, olhando tudo. Nunca vi ele por aqui antes. Ele é ruivo? Perguntou Carolina, sentindo o sangue gelar. Sim. Ruivo de dar faísca. E ainda tem uma barbinha. Carolina empalideceu. Era ele. O mesmo homem que André disse ser técnico de ar-condicionado. Me perdoa, querida, mas esse homem não me parece boa coisa. Ele tinha um olhar semicerrado, desconfiado. Me parece que ele tá tramando alguma coisa. Anota o que eu tô dizendo, comentou Dona Cláudia, com firmeza. Carolina não respondeu. Mas, no fundo, sabia. Alguma coisa estava errada naquela casa que herdou. E aquele homem ruivo definitivamente tinha relação com isso. Agradeceu à vizinha e voltou para dentro. O coração batia acelerado. A mente tomada por pensamentos sombrios. Ela sabia. Precisava agir com extrema cautela. Assim que entrou, paralisou. Foi como se um choque elétrico a atravessasse. O que viu a deixou em estado de pavor. Na cozinha, André estava de costas, inclinado sobre a mesa. Tinha aberto uma garrafa de vinho seco e servia 2 copos. Por um segundo, Carolina pensou que ele estivesse preparando uma comemoração tardia de seu aniversário. Mas então viu algo que gelou seu sangue. Discretamente, André tirou uma pequena ampola do bolso e despejou um pó branco em um dos copos. O pó se dissolveu no líquido, tornando-se invisível. Carolina ficou paralisada. André queria envenená-la? Como isso era possível? O próprio marido? Respirando fundo para manter o controle, ela fingiu que não havia notado nada. Com as pernas trêmulas, entrou na cozinha e forçou um tom leve. O que você tá fazendo? Perguntou com um sorriso. André se assustou. Virou-se rapidamente. Havia pânico em seu olhar. Ah, é só um vinhozinho, disse, gaguejando. Para brindar seu aniversário. 30 anos, né? Mesmo com atraso, é uma data especial. Ele ergueu rapidamente um dos copos e estendeu o outro para ela. Toma. Vamos brindar a sua saúde. Carolina pegou o copo, mas não bebeu. Precisava ganhar tempo. Sabe do que lembrei? Me deu uma vontade de comer um queijo. Você pode pegar na geladeira? Enquanto isso, fico aqui olhando a cor do vinho. André pareceu pego de surpresa. Franziu a testa, mas cedeu. Tá bom, disse, virando-se e indo até a geladeira. Naquele instante, Carolina agiu. Trocou rapidamente os copos. Estava arriscando tudo, mas não tinha escolha. André voltou da cozinha com um prato de queijos e o estendeu a Carolina. Toma, disse ele, sorrindo. E então? Vamos brindar? Ela pegou um pedaço pequeno e deu uma mordida, mantendo a expressão natural. Vamos, mas você primeiro. Sem desconfiar de nada, André levou o copo à boca e bebeu o vinho de uma só vez. Perfeito. Agora é sua vez, disse, satisfeito. Carolina o observava, sem piscar. Seu coração batia descompassado. Não sabia o que esperar. De repente, André cambaleou e levou a mão à cabeça. Que estranho. Tô me sentindo meio mal, murmurou. Acho que é cansaço. Ela o seguiu com o olhar, apreensiva. O efeito estava acontecendo. Mas não era veneno, não parecia. André deu passos trôpegos até o sofá e caiu pesadamente, desacordado. Carolina se aproximou devagar e vasculhou o bolso da calça dele. Encontrou um pequeno frasco. Olhou o rótulo com atenção. Era um forte calmante. Tudo fazia sentido agora. Ele não queria envenená-la. Queria que ela apagasse. Mas, por quê? O que pretendia fazer enquanto ela estivesse desacordada? Um arrepio percorreu sua espinha. Precisava descobrir. E rápido. Foi quando ouviu o som da porta se abrindo. Alguém estava entrando na casa. Assustada, Carolina correu até a despensa ao lado da cozinha e se escondeu ali.
Com o coração disparado, espiou pela fresta da porta, tentando entender o que estava acontecendo. 2 estranhos haviam acabado de entrar. Um homem alto, ruivo, de barba, o mesmo que André disse ser o técnico do ar-condicionado. E junto com ele, uma mulher de cabelos longos e pretos, com um sorriso debochado no rosto. E aí? Seu amante apagou? Zombou o homem, rindo. Olha só pra ele, respondeu o ruivo. Tá dormindo feito pedra. Amante, pensou Carolina, atordoada. Aquela mulher era amante de André? Dormindo feito um porco, continuou o ruivo, com desprezo. Agora só falta o último cômodo. Carolina levou a mão à boca para conter um grito. Seu marido era um traidor. Um farsante. Apavorada, pegou o celular com as mãos trêmulas e digitou rapidamente uma mensagem para Jonathan, o taxista. Me ajuda. Venha rápido. Acho que estou em perigo. Enquanto isso, o homem ruivo tirava da mochila um equipamento. Mesmo nervosa, Carolina reconheceu o objeto. Era um detector de metais. Já tinha visto algo parecido na garagem do pai. O homem começou a escanear as paredes da cozinha, movendo o detector de metais de cima para baixo. Pouco depois, um sinal agudo soou. Achei! Exclamou o ruivo, satisfeito. Tem algo aqui. Ele tirou um martelo da mochila e começou a quebrar a parede. André, sob o efeito do remédio, continuava dormindo profundamente, alheio a tudo. Pedaços de concreto e reboco voaram por todos os lados. Logo, surgiu a silhueta de um cofre maciço, habilmente embutido e camuflado como parte da parede comum. O homem ruivo pegou o maçarico da bolsa e começou a arrombar o cofre. Você tá demorando demais, Rubens, reclamou a mulher, visivelmente nervosa. Vai que a esposa dele volta do trabalho. Fica tranquila, Natália, respondeu ele, sem desviar os olhos do serviço. Já tô quase terminando. Nesse instante, ouviram o som de um carro chegando. Alguém tá vindo, gritou a mulher, assustada. Rubens largou o maçarico, pegou uma barra de ferro e se posicionou, pronto para atacar. No mesmo momento, Jonathan invadiu a casa. O que tá acontecendo aqui? Gritou da porta. Rubens partiu para cima dele com a barra de ferro, e os dois começaram a lutar. Carolina, entendendo que precisava agir, saiu correndo do esconderijo e correu para ajudar. Logo em seguida, viaturas da polícia chegaram ao local. Ao ver os policiais, Rubens levantou as mãos e se rendeu. Natália tentou fugir aos gritos, mas foi contida. Diante de Carolina, os policiais abriram o cofre, mas dentro não havia ouro, nem diamantes. Apenas pastas velhas e papéis sem valor. Rubens, desesperado, levou as mãos à cabeça. Não pode ser. Por quê? Onde está tudo isso? Carolina olhou, perplexa, para André, ainda inconsciente no sofá. Sabia que sua vida estava em ruínas, e que dali em diante, o caminho seria longo e difícil para reconstruir a alma. Rubens, recuperando-se da decepção, declarou que haviam sido enganados. Segundo ele, quem articulou tudo foi André, que estava cheio de dívidas e planejou enriquecer encontrando, na casa do sogro falecido, um tesouro escondido, diamantes e ouro, que teria descoberto por meio de um ex-funcionário do garimpo. A amante de André, Natália, e o próprio Rubens, resolveram formar uma quadrilha para localizar esse suposto tesouro. Pouco depois, André foi preso junto com os comparsas. Natália, percebendo que poderia ser condenada, não demorou a entregar o amante. Revelou todos os detalhes do plano. Rubens, por sua vez, recusou-se a assumir a culpa sozinho. Alegou que um parente distante dele havia trabalhado no garimpo e sabia da história do sumiço dos diamantes e do ouro. Foi esse parente, segundo ele, que lhe deu a ideia de que o tesouro poderia estar escondido na casa do sogro de André. Foi por isso que André quis manter Carolina o máximo possível fora de casa, com a desculpa da comemoração do aniversário. Assim teria tempo e liberdade para vasculhar o imóvel com a ajuda de equipamentos especializados. Carolina, exausta e em choque, estava sentada na cozinha, cercada pelos policiais. Não conseguia acreditar em tudo o que tinha acabado de acontecer. O marido em quem confiava, que amava, era um traidor. Um criminoso. Jonathan, vendo o estado dela, aproximou-se e, de forma gentil,
passou a tratá-la com mais intimidade. Vai ficar tudo bem, Carol. Eles vão pagar pelo que fizeram. Você é forte. Vai superar isso. Ela olhou com gratidão. Naquele momento, o taxista era a única pessoa em quem podia confiar. Acho que preciso sair daqui, disse ela, contendo as lágrimas. Não consigo mais ficar nessa casa. Vai me lembrar desse pesadelo o tempo todo. Vem comigo, sugeriu Jonathan. O Vinícius vai ficar feliz. E acho que mudar de ares vai te fazer bem. Carolina hesitou por um instante. Mas a ideia de escapar daquela dor, daquele ambiente carregado de lembranças, parecia a única saída. A bondade e sinceridade de Jonathan faziam dele seu único porto seguro. Tá bom, qualquer lugar, desde que não seja aqui, respondeu ela, mesmo sabendo que estava agindo por impulso. Mas não havia mais ninguém em quem confiar. Juntou suas coisas e deixou a casa ao lado de Jonathan. O imóvel ficou sob custódia da polícia. Ao olhar uma última vez para trás, Carolina já não via ali o calor de um lar. A casa havia se tornado um símbolo de traição e dor. Ao chegar à casa de Jonathan, ela conheceu seu filho, um menino de 8 anos, que se locomovia com a ajuda de uma cadeira de rodas. Vinícius era muito quieto e tímido. Observou a visitante com curiosidade e lhe deu um sorriso discreto. Essa é a Carolina, disse Jonathan, apresentando-a ao filho. Ela vai passar a noite com a gente. Olá, murmurou o menino, quase num sussurro. Oi, Vinícius, respondeu Carolina com ternura, agachando-se diante da cadeira de rodas dele. Prazer em te conhecer. Ela conversou com ele, perguntou sobre seus interesses, a escola, os amigos. Aos poucos, o menino foi se soltando, respondendo com mais vontade. Você é muito especial, disse Carolina, passando a mão em seus cabelos. Agora vou vir aqui com mais frequência. Espero que não se importe. Vinícius sorriu, tímido, e baixou os olhos. Mais tarde, quando ele já dormia, Carolina chamou Jonathan para conversar em particular. Tive uma ideia para ajudar o Vinícius a se abrir mais, sabe? Para ele se soltar, vencer esse bloqueio emocional. Jonathan olhou para ela com esperança. Que ideia? É segura? Claro. Eu sou enfermeira, sei o que estou fazendo. O Vinícius precisa de um amigo, respondeu Carolina. Alguém de quem ele possa cuidar, algo que traga alegria, que gere vínculos positivos. E o que exatamente você está pensando? Perguntou Jonathan, sem entender totalmente. Tô pensando em a gente ir junto amanhã a um abrigo de animais. Deixar ele escolher um filhote. Um cãozinho. O rosto de Jonathan se iluminou. Ótima ideia. O Vinícius ama bichos. Carolina passou a noite na casa dele. A verdade é que ela ainda tinha medo de voltar para sua casa. Não sabia se alguém mais apareceria, ainda iludido com a ideia de encontrar um tesouro escondido. Na manhã seguinte, após o café, os três foram ao abrigo. Vinícius ficou encantado ao ver tantos filhotes e gatinhos. Seus olhos brilharam de alegria e seu rosto ganhou um sorriso infantil, puro. Ele examinou um por um, indeciso, pois no fundo queria levar todos para casa. Mas no fim, escolheu um cachorrinho ruivinho, de olhar triste. Quero esse, pai, disse ele, apontando o filhote. Tudo bem. E como vai chamar? Max, respondeu Vinícius. Perfeito. Agora só falta ir ao veterinário, vacinar ele e comprar coleira, pote de comida e ração. A partir daquele dia, a vida de Vinícius mudou. Ele cuidava do novo amigo com dedicação, dava comida, passeava, mesmo usando a cadeira de rodas, e claro, brincava muito com ele. Max se tornou seu fiel companheiro. Carolina e Jonathan também passaram a estar sempre por perto. Saíam juntos para o parque, iam a exposições, jogavam jogos de tabuleiro. Foi assim que Carolina percebeu que havia superado aquela fase difícil da vida. Ela não foi derrotada, encontrou pessoas boas pelo caminho, e ao que tudo indicava, havia formado uma nova família. Sim, ainda era oficialmente esposa de André. Mas no fundo sabia, aquilo tinha acabado há muito tempo, bem antes do seu 30º aniversário. Soube depois que o ex-marido já vinha desviando o dinheiro da empresa onde trabalhava para sustentar a amante. André descobriu sobre o possível esconderijo na casa da esposa por acaso, depois que conheceu Natália, que por sua vez era ligada ao ex-presidiário Rubens.
A ganância cegou completamente os três. Foram levados ao extremo pela ambição. André foi formalmente acusado por fraude e desvio de recursos. O caso foi levado a julgamento. Carolina, como vítima, prestou depoimentos e colaborou com as investigações. Apesar de ser doloroso reviver o que tinha acontecido, ela sabia que precisava concluir aquilo. O culpado tinha que ser punido. Enquanto isso, Vinícius, graças ao cachorrinho, começou a superar seus bloqueios. Primeiro, passou a tentar se levantar da cadeira de rodas. Apoiava-se nela, depois numa bengala. Até que, com a ajuda das mãos de Carolina e Jonathan, começou a dar os primeiros passos, ainda hesitantes, mas reais. Tudo por causa daquele pequeno milagre ruivinho de 4 patas, com o rabinho que parecia movido a motorzinho. Para Carolina e Jonathan, aquilo era como uma vitória pessoal. Eles viam o menino se transformar. Os olhos voltavam a brilhar, o sorriso era mais confiante, e a alegria voltava a fazer parte da rotina. Meses depois, enquanto organizava as coisas no casarão herdado do pai, Carolina decidiu examinar novamente o velho cofre. Com cuidado, apalpou o fundo, e para sua surpresa, encontrou uma pasta empoeirada. Ao abri-la, viu que havia ali ações valiosas de uma grande empresa da região. Ficou chocada. Descobriu, então, que seu pai havia sido um homem muito mais rico do que ela imaginava. Dentro da pasta, havia também uma carta escrita pelo pai muitos anos antes. Carolina leu com os olhos marejados. Querida Carolina, se você está lendo esta mensagem, é porque já não estou mais com você. Quero que saiba, se algum dia chegarem até você rumores de que estive envolvido no roubo de diamantes e ouro, não acredite. É mentira. Trabalhei honestamente por muitos anos, economizei tudo que pude, nunca gastei com frivolidades. Investi cada centavo em ações valiosas. Tudo isso foi para garantir o seu futuro. Me perdoe por não ter estado mais presente. Mas te amei, e sempre vou te amar. Com amor, seu pai. Carolina abraçou Jonathan e Vinícius com força. Ele era um homem bom, disse ela, chorando. Honesto, justo. Eu sempre soube. Jonathan e o menino a abraçaram de volta, tentando consolá-la naquele momento tão intenso. Com o patrimônio herdado, Carolina decidiu agir com sabedoria. Com parte do dinheiro, ela e Jonathan abriram uma empresa de transporte de cargas. Outra parte foi destinada ao tratamento e descanso de Enzo, o menino da escola, que finalmente venceu sua condição de saúde. O avô dele, o Sr. Anselmo, também foi com o neto para a clínica de tratamento, já que sua saúde havia sido bastante comprometida após anos de trabalho pesado nos garimpos do norte. O julgamento de André foi rápido e justo. Ele foi considerado culpado de todas as acusações e condenado a uma longa pena, junto com Rubens e Natália. Depois do divórcio oficializado, Jonathan fez o pedido. Estendeu um anel elegante e disse: Carolina, você se tornou a pessoa mais importante da minha vida. Trouxe amor, alegria e uma nova chance para mim e pro Vinícius. Quero passar todos os meus dias com você. Você aceita se casar comigo? Sorrindo, radiante, Carolina respondeu: é claro que sim. 2 meses depois, celebraram um casamento lindo. Muito obrigado por assistir a mais uma história aqui no Recanto das Histórias. Se gostou, não se esqueça de curtir. Para você é só um clique, mas para mim, faz toda a diferença.